pede, usando o teorema de Thevenin, no circuito abaixo, determine a corrente que passa pelo resistor 4. Para a gente achar a corrente, primeiramente a gente vai ter que anular o resistor que a gente precisa da corrente. No caso, a gente vai tirar esse resistor daqui, o 4, que é o que pede. Em seguida, a gente vai ter que achar a resistência. Para achar a resistência, a gente vai ter que redesenhar o circuito, anulando todas as fontes, que no caso vai ser essa, onde a gente vai abrir o fio, e essa que a gente vai passar o fio. Então o circuito redesenhado vai ficar assim, para achar a resistência. O circuito redesenhado sem as fontes fica assim. E agora para a gente achar o REC, vai ser interessante redesenhar o circuito para facilitar que acha tudo certinho. Então, redesenhando esse circuito, vai ficar redesenhando um circuito. Esse circuito aqui é o mesmo que esse, só que redesenhado para facilitar o entendimento. Para a gente achar o REC, nós vamos fazer esses dois resistores em paralelo, somado com esses dois, que vai ser então 3 em paralelo com 6, mais 8 em paralelo com 6. A REC. No caso aqui vai dar 2 mais 8 em paralelo com 6 vai dar 3,43 aproximadamente. Que no caso vai ser 5,43 ohms. No caso essa é a REC, ou a resistência de Thevenin. Agora para resolver o circuito no método do teorema de Thevenin, temos que achar a tensão de Thevenin, que no caso é a tensão vista pelo ponto que a gente quer. Então, ou vai ser a tensão do 8, ou vai ser a tensão do 6 e esse 6 aqui somado. Para a gente achar a tensão neles, o melhor método para se resolver aqui que nós achamos é fazer superposição, onde é o método que nós só iremos fazer um circuito anulando uma fonte, depois anulando a outra fonte. Agora vamos fazer a superposição para achar a corrente que passa no resistor 8. No caso, como vemos aqui, a tensão vai estar subindo, então ó, vai estar fazendo isso e depois vindo para cá. Então aqui a corrente vai passar descendo. Então nós eliminamos o resistor de 2 amperes, a fonte de 2 amperes, e vamos fazer só com a fonte de tensão de 12. No caso, a gente é interessante redesenhar para facilitar, e vai ficar 12 volts, tensão de 12 volts, em paralelo com 3, em série com 6, que está em paralelo com
8 em série com 6. Resolvendo vai ficar 12 volts em paralelo com 9 em paralelo com 14. Como está em paralelo o circuito, a tensão de 12 volts é igual tanto nesse resistor quanto nesse. Isso sempre acontece quando estiver em paralelo o circuito. Então, quer dizer que nesse resistor de 14, onde a REC do 8, nesse resistor aqui de 14 passa 12 volts. Então, como U é igual a R vezes I, temos a tensão que é 12, dividido pelo resistor, no caso 14, vai ser I, que aqui no caso I é igual a 857 miliamperes. Anteriormente nós fizemos o método de superposição na fonte de tensão de 12 volts. Como tem duas fontes, temos que fazer novamente com a fonte de corrente de 2 amperes. No caso, aqui também é bom redesenhar para ficar mais entendível. E fica aqui a fonte de corrente de 2 amperes. Ela tem dois caminhos para ir. Então, aqui vem o resistor de 6 ohm. A gente percebe que esse resistor está em paralelo com o de 3. Então, a gente pode desenhar aqui o resistor de 3 ohm em paralelo com o de 6. Após isso, ela tem um simples caminho, que é aqui. E esse é o caminho mais fácil, que está sem resistência. Então podemos fazer o quê? Subir um aqui. E tem outro caminho, que é o que tem a resistência. Então, vem aqui. Que tem a resistência de 8 ohm e a de 6. No caso, a corrente está descendo. É como se a corrente pensasse. Ela não vai preferir ir pelo caminho que tem resistência. Ela vai querer ir pelo caminho que não oferece resistência nenhuma. Um fio liso. Que no caso seria esse fio aqui. Ó. Logo, com a fonte de 2 amperes não passa corrente por aqui. Então aqui não vai ter tensão nessa fonte. Porque ela vai preferir ir pelo caminho mais liso. Aqui é o circuito de Thevenin que nós usamos para achar a corrente no circuito que queremos. No caso, aqui é a resistência de Thevenin que nós achamos anteriormente, que deu 5,43 ohm. Aqui vai ser a tensão de Thevenin que nós estávamos procurando anteriormente, no resistor de 8. Nós achamos no resistor de 8, por superposição, duas correntes. Uma era 857 miliamperes e a outra era 0. Então a corrente total que passa pelo resistor 8 é de 857 miliamperes. Para a gente achar a tensão de Thevenin, temos que achar a tensão do 8, usando essa corrente. No caso vai ser U igual a R vezes I, a lei de Ohm. Vai ser U vai ser igual a 8, que é o resistor que fizemos na questão anterior que fizemos, vezes a corrente de 857 miliamperes. U vai ser igual a 6,86 volts. Então, a tensão de Thevenin é 6,86 volts. É a tensão vista pelo resistor anulado, que no caso é esse resistor, que é o de
4 86, o R vai ser o REC desses dois, que é 9,43, e o I é o que queremos. Fazemos, vai ficar 6,86 dividido por 9,43 é igual a I. E vai ser igual a 727. E vai ser igual a 727 miliampere. Então, no resistor 4 passa 727 miliampere.